Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, hoje eu não irei falar nem do Apocalipse e nem de falsas aparições marianas. Eu irei falar sobre o que está acontecendo a respeito da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos em uma ação bem-sucedida. Vou dar a minha opinião, confesso que a minha opinião vai desagradar a opinião da maioria dos católicos e também parte da direita. E vou colocar também aqui a fala do Papa Leão XIV a respeito do mesmo assunto. Vamos analisar o pronunciamento do Papa Leão XIV. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto aqui no vídeo, gente. O like é muito importante, deixa um comentário aqui, tá? Deixa um comentário, o comentário mostra relevância no vídeo e ajuda bastante o canal. Se você quiser contribuir financeiramente com o meu canal, o Pix aqui, ó, crismacabelos@gmail.com ou através do clube de membros. Tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. Escolha uma opção e seja feliz. Bem, todo mundo viu aí nos últimos dias o que aconteceu, um presente de fim de ano que os Estados Unidos, o Donald Trump, deu para o povo venezuelano, capturando o ditador Nicolás Maduro. É claro que ele vai passar aí por um julgamento, vai ser condenado. Eu nem sei como se dá isso numa corte internacional, mas graças a Deus, pelo menos por momento, por um momento, pelo menos os venezuelanos estão livres desse ditador. O que acontece, gente? É que se derruba o ditador, mas não derrubou o sistema. E é claro que o sistema não cai da noite para o dia. É claro que é muito complicado mexer na situação de um país. Por mais que esse país esteja passando por uma ditadura, é muito complicado. A questão é que os venezuelanos, graças a Deus, se livraram desse ditador que já deveria ter ido para o inferno há muito tempo. Graças a Deus, mas quem está lá ainda faz parte do regime. Quem vai assumir agora o executivo na Venezuela faz parte do regime. E toda a guarda bolivariana, o exército ali, todos eles fazem parte do regime. Então não é uma coisa muito fácil derrubar todo um sistema que há décadas foi se instrumentalizando para não cair. Não é fácil derrubar isso daí. Então o povo venezuelano tem que comemorar, sim, porém tem que ter os dois, não apenas um pé, mas os dois ali no chão com a situação. Vai continuar a ditadura ainda, tá, gente? E a respeito dos Estados Unidos, eu sinceramente eu tenho uma opinião que vai contrariar muito a opinião dos católicos. E também por parte da direita, tá? Eu não confio mais em Donald Trump, gente. Então eu tenho o pé atrás com as intenções de Donald Trump com essa ação em retirar o Maduro da Venezuela. Qual é a verdadeira intenção de Donald Trump? É claro que o presidente dos Estados Unidos, ele está vendo o lado dos Estados Unidos. Isso é claro. A intenção é os Estados Unidos e não a Venezuela, tá? Porém, ele está mexendo com a soberania nacional, com certeza, de um outro país que não tem soberania, tá? Entenda, ele está ali, mexendo com a soberania nacional de um país que não tem mais soberania, porque o presidente que está lá não é legítimo.
Então, quando você escuta ali, né, principalmente um esquerdista falando, nossa, né, o Donald Trump lá invadiu a Venezuela, tirou o presidente de lá, ele não é o presidente. O Nicolás Maduro não é o presidente da Venezuela. Ele não ganhou a eleição, ele fraudou a eleição. E aconteceu isso em outros países também, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ele fraudou a eleição. Então ele não é legítimo. Quando você tem um presidente que não é legítimo, você não está atentando contra uma soberania nacional. A soberania nacional só tem um atentado contra a soberania nacional se o presidente que lá está, ele é legítimo, realmente ele ganhou a eleição. A maioria do povo, né, elegeu aquele presidente. Quando você tem alguém que tomou o poder, né, a gente escutou isso aqui no Brasil, aqui, né, eleição não se ganha, se toma. Então, quando você tem alguém no poder que tomou o poder, aquilo não é legítimo, então não tem soberania nacional. Essa é a realidade, tá? E tudo ali, o Congresso Nacional foi dominado pelo Executivo, o Judiciário também foi dominado pelo Executivo, e é uma situação muito complicada, porque é um regime que vem se instrumentalizando há décadas. Começou lá com Hugo Chávez, continuou com Maduro e vai continuar, tá, gente? Vai continuar. Infelizmente não vai cair da noite para o dia. E não é algo que se resolve assim, né, a curto prazo. E quanto às intenções do Trump, eu tenho o pé atrás. Sou bem sincero, depois do que ele fez sobre a lei Magnitsky, né, acho que é assim que se fala, eu realmente fiquei com o pé atrás com o Donald Trump. Para mim, eu não confio mais, tá? É claro que tem aquele discurso, mas o Donald Trump tentou alguma coisa, tentou ajudar o Brasil, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ele abandonou o Bolsonaro, essa é a realidade, tá? Ele abandonou um amigo na hora que o amigo mais precisou. Este amigo que nunca abandonou o Donald Trump, quem não se lembra, né, da eleição que o Trump perdeu para o Biden? E o Bolsonaro foi muito criticado porque foi um dos últimos presidentes, né, um dos últimos chefes de Estado a reconhecer a eleição do Biden. Ele foi muito criticado por isso, aqui no Brasil e até mesmo pela imprensa internacional. E ele se manteve ali, olha, né, junto com o Trump. Até ele esperou o próprio Donald Trump desistir de lutar, né, pela eleição naquele momento. Sei lá, fazer alguma coisa para provar que teve fraude. Ele esperou até o último momento para reconhecer o Biden como presidente legítimo dos Estados Unidos. E agora, quando o Bolsonaro mais precisa de uma ação por parte do Donald Trump, ele se vendeu, me desculpa, gente, ele se vendeu para o Lula. Ele se vendeu. Todo mundo sabe, gente, ninguém aqui acredita que ele repensou a questão da lei, né, da lei Magnitsky, ele repensou e numa conversa que ele teve ali, né, ele decidiu revogar. Todo mundo sabe que foi oferecida alguma coisa para ele. Agora, não se larga um soldado ferido no meio do caminho, tá, gente? Não se larga, isso é coisa de covarde. Para mim é coisa de covarde, tá? Então essa é a opinião que eu tenho do Trump hoje. Ele largou um soldado ferido no meio do caminho, no momento que esse soldado mais precisou. Ele traiu a confiança do Bolsonaro, traiu a confiança da família Bolsonaro, que sempre esteve com ele em todos os momentos, principalmente no momento que ele mais precisou. Eu sei que tem muitas pessoas ainda achando que isso é uma estratégia, um xadrez 4D, sei lá, qualquer coisa aí,
né, que inventaram, e não é, tá, gente? Ele se vendeu para o sistema aqui do Brasil porque o sistema do Brasil ofereceu alguma coisa para ele. Então, o violador de direitos humanos passou a não ser mais um violador dos direitos humanos, e ainda esse violador ganhou um capital político para esse ano agora, né, de 2026, ganhou um capital político que vai ser muito complicado agir contra durante a eleição. Isso é visível, tá? Mas vamos ver aqui a fala do Papa Leão. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Peguei aqui no Instagram aqui do meu amigo Eudes, o missionário Eudes Duarte, tá? Vamos ver a fala do Papa Leão. Será que ele ficou em cima do muro? Será que ele está apoiando o Maduro? Está apoiando o Trump? Vamos ver realmente qual foi o pronunciamento do Papa Leão XIV, tá? Acompanho com grande preocupação os desdobramentos da situação na Venezuela. O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer acima de qualquer outra consideração e levar tanto à superação da violência quanto à adoção de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país. Preste atenção nisso daqui, a soberania do país. Assegurando o Estado de Direito estabelecido na Constituição. Mais uma vez, olha, na Constituição, soberania do país, respeitando a Constituição. Respeitando os direitos humanos e civis de cada um e de todos e trabalhando para construir juntos um futuro sereno de colaboração, estabilidade e concórdia, com especial atenção aos mais pobres, que sofrem devido à situação econômica. Por isso rezo e convido-vos a rezar, confiando a nossa oração, a intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, acho que é assim que se fala, tá, gente? E dos santos José Gregório Hernandes e irmã Carmen Rendiles. Eu não conheço, tá? Esses santos aí, mas o Papa, que ele conviveu muito tempo ali no Peru, né? Ele morou no Peru, ele tem um conhecimento desses santos. E também parece que teve até uma aparição mariana que o bispo local reconheceu. Alguma coisa na Venezuela, eu não pesquisei muito sobre isso, tá? Muitas pessoas aí disseram que o Papa ficou em cima do muro. Algumas pessoas falaram que ele está aqui defendendo o Maduro e realmente não, tá, gente? Ele não está defendendo ninguém, está defendendo o povo da Venezuela. E a fala do Papa aqui foi maravilhosa, brilhante, é assim que tem que agir. Ele não está nem aí com o Nicolás Maduro e não está nem aí com o Donald Trump, não está nem aí com a ação dos Estados Unidos, o que aconteceu e o que os Estados Unidos pretendem em cima, né, do que aconteceu. Qual a pretensão do Trump, né, o que eles querem. Ele não é isso que está na fala do Papa Leão XIV, tá? Quando ele fala aqui, presta atenção, garantindo a soberania do país, não é uma crítica à ação dos Estados Unidos. Por que não é uma crítica à ação dos Estados Unidos? Porque o presidente que lá estava, né, não está mais, e o regime continua, mas o presidente que lá estava não é legítimo. Não é legítimo. Ele não ganhou a eleição, todo mundo sabe disso, ele perdeu a eleição. Aliás, não foi a primeira eleição que ele perdeu e tomou, né? Uma eleição anterior já tinha perdido e ele tinha tomado do mesmo jeito. Então, ele não é legítimo, esse presidente. Então, a ação dos Estados Unidos não atentou em nada contra a soberania nacional. Quando você não tem um presidente legítimo, o país está a Deus dará. E logo depois que ele fala ali, ó, garantindo a soberania do país, assegurando o Estado de Direito estabelecido na Constituição.
aqui ele está criticando o regime dentro da Venezuela. Ele não está criticando a ação dos Estados Unidos. Ele também não está defendendo. Ele não está falando aqui sobre a ação dos Estados Unidos, está falando exatamente sobre a Venezuela, garantindo o Estado de Direito, né, estabelecido pela Constituição. Por quê? Porque o Estado venezuelano hoje não é um Estado de direito. Tá? Por quê? Porque o que está lá não está garantido pela Constituição da Venezuela. É um regime, né, onde um ditador tomou o poder. Então ele está criticando o governo que lá está. E depois ele diz aqui, ó, respeitando os direitos humanos e civis de cada um e de todos. Tá? Então toda essa fala do Papa, todo o pronunciamento, girou em torno do povo venezuelano. E não sobre o presidente que não é legítimo, sobre o Trump, sobre a ação dos Estados Unidos. Não, a preocupação do Papa é apenas o povo. Parabéns para o Papa Leão XIV. A fala dele foi maravilhosa. O texto aqui muito bem construído. Eu não sei se foi um texto, eu não pesquisei, tá? Se foi apenas um texto ou ele realmente fez um discurso. Porém, muito bem construído. Não tem que tomar partido político nessa situação. Todo mundo sabe que a Venezuela é de esquerda, é comunista, né? O regime que está lá é um regime bolivariano, um regime totalmente comunista. E todo mundo sabe que o que está segurando esse regime lá são coisas que não vem, né, dizer aqui, senão derruba meu vídeo. E ele não está entrando nesses pormenores, não. A preocupação dele é o povo venezuelano, que é a preocupação de todos, tá? Principalmente o povo venezuelano, que sofre muito com toda essa situação. Teve um presente, como eu falei, né, dos Estados Unidos, que capturou sim o Nicolás Maduro, retirou ele de lá, extraiu, abduziu, sei lá, qualquer coisa, né? Arrebatou o Nicolás Maduro. Espero que dali, de onde ele está agora, né, deve estar preso, de onde ele está é para o inferno, dali para o inferno, né, que não aconteça como aconteceu com alguns em outros países, né, que estava preso, saiu da cadeia e virou presidente de novo. Que não aconteça com a Venezuela o que aconteceu com alguns países que nós conhecemos, que o cabra estava preso por corrupção, de repente fizeram ali uma manobra jurídica, tira o cara da cadeia e transforma ele no presidente. É muito complicado, né, gente? É muito complicado. Também não pense você, tá? Não pense você que essa ação dos Estados Unidos na Venezuela vai mexer em algo aqui dentro do Brasil. Não, aqui vai continuar a mesma coisa. Não tem nada a ver a Venezuela com o Brasil. Esquece isso daí. Tem um monte de gente falando, o tal do presidente agora é o próximo. Não tem nada. Os Estados Unidos, de maneira nenhuma, né, vai fazer alguma coisa aqui no Brasil como fez na Venezuela. Esquece isso daí, tá, gente? Esquece isso daí. Já tem acordo do presidente aqui do Brasil, né, do nosso presidente, né, cachaceiro. Já tem acordo dele com o presidente dos Estados Unidos. O regime aqui conseguiu negociar com o Trump. E quem se ferrou com tudo isso foi o Bolsonaro. Infelizmente, quem se ferrou com tudo isso foi o Bolsonaro, que está passando, né? Está sendo torturado, tá, gente? O Bolsonaro está sendo torturado na cadeia. E eu realmente, gente, eu não tenho boas expectativas, não. Não tenho boas expectativas, tá? Falando sobre o Papa Leão, mais uma vez, né, um discurso maravilhoso, sem tomar partido político, pensando apenas no povo. E claro que você viu ali algumas alfinetadas no regime venezuelano, né? Falando sobre soberania nacional, falando ali sobre Constituição, então, né, aquela alfinetadinha ali, tá? E sem tomar partido, sem citar nomes. Parabéns para o Papa Leão. Isso aí, minha gente, essa é a minha opinião. Eu sei que muitas pessoas
continuam aí acreditando no Trump, tá? Eu, mais uma vez, tá? Eu não confio mais em Donald Trump. Eu não confio. Pode ser que, sei lá, daqui a um tempo a gente, sei lá, a gente perceba que foi uma jogada de mestre aí, o que ele fez, né? Tô falando agora a respeito do Brasil. Foi uma jogada de mestre, conseguiu ajudar aí a situação aqui no Brasil. Ele não, essa é a questão, né? Ele não precisa fazer nada para o bem do Brasil. Ele não precisa, mas a partir do momento que ele fez, que ele começou a fazer, voltar atrás é complicado. Então, o discurso era que ele estava lutando pela liberdade do brasileiro, liberdade dos presos políticos. Temos aí centenas de presos políticos, pessoas exiladas, lutando. Então o discurso era esse. Então tem que manter o discurso. Do nada, pega e muda o discurso. Aí já não tem mais presos políticos, não tem mais exilados, nem violador dos direitos humanos. É muito complicado, tá? Isso no momento em que o melhor amigo dele, aqui na América do Sul, o melhor amigo dele, aquele que nunca virou as costas para ele, neste momento que ele mais precisou, o soldado ferido ficou ali, né, jogado no chão. Eu tenho outro pensamento, tá, gente? A amizade para mim tá acima de tudo. Não interessa, eu sei que a pessoa tem que ver o lado dele, tem que ver o lado do país dele, mas assim, covardia para mim, né, tem outra conotação. Essa é a realidade. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.